apresentação de Anne Batista. Ela é arquiteta e urbanista, especialista em arquitetura de sistemas de saúde. Mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela é professora associada da FAUFBA e integrante do GEA-OSP. Luciane vai falar sobre arquitetura hospitalar em Salvador no século XX e divulgação científica. Lu, fique à vontade, você tem 20 minutos, tá? Tá, obrigada, Lai. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, Lai? Não, peraí um momento. O som está fugindo o tempo todo, está caindo. Agora tá bom. Tá me ouvindo? Estamos, Lu, pode começar. Ah, tá bom. Bom dia, gente. Então, infelizmente, hoje eu não estou presencialmente aí, né? E eu fico apreensiva porque a internet sempre dá problema. Eu preferia estar presencial, mas vamos tentar aqui rezar para que a internet não caia. Eu estava com problemas aqui no áudio, estava travando muito. Então, qualquer coisa vocês me sinalizam, porque também na apresentação eu não consigo ver vocês, eu consigo ver só a minha apresentação. Então, quem já acompanha os seminários do GEOSP anualmente, viu que nos últimos 4 anos eu venho apresentando o resultado da pesquisa da minha tese, né, de doutorado, que eu defendi ano passado. E então, na apresentação do ano passado, eu mostrei o resultado da minha pesquisa, da tese, né? Esse ano eu trago um novo projeto de pesquisa, que é mais ou menos uma continuação do que eu já vinha fazendo, sendo que, a princípio, eu pensei em disponibilizar todas as informações que eu tinha coletado sobre os hospitais de Salvador, e porque é muito material, né? Tem coisas que a gente nem usa na hora de escrever, porque quando a gente começa a pesquisa, a gente pensa em abarcar muita coisa, e aí com o tempo a gente vai vendo que não dá e vai diminuindo. Então tem muito material, alguns que nem foram utilizados, que eu pensei em disponibilizar para outras pessoas que também façam pesquisas na área hospitalar, né? E pensei em colocar isso em um site, um portal acadêmico. E aí, então, o objetivo principal da pesquisa é compilar, sistematizar e divulgar por meio digital o material existente sobre as edificações hospitalares construídas na cidade de Salvador, Bahia. O título aí desse que vocês têm aí tá antigo, eu já corrigi isso, porque no início eu pensava em continuar só com a, a faixa do século XX, que foi a minha pesquisa de doutorado, né? Mas agora eu penso em ampliar e em colocar todos os hospitais, informações sobre os hospitais de Salvador, em todo o período, desde a construção da cidade até os dias de hoje, então englobando também o século XXI. Então, eu penso em fazer dessa forma. Como objetivos secundários, esse projeto de pesquisa tem estudar meios de comunicação e divulgação da produção científica, estudar meios de confecção de sites e portais acadêmicos, treinar e orientar estudantes e profissionais, porque Não, mas a internet não é no celular dela, não. é uma Não, pesquisa. Algum problema, gente? Vocês estão me ouvindo? não, ela não está no celular dela, não. A internet está na UFBA aqui. Não estão conseguindo? Não, é que está instável. Ela não estava, não. A conexão de Lucas está É, instável. é a conexão dela que está instável, de Luciana. Peraí, amiga. Peraí.
Então, vocês não estão me ouvindo. Lu, é, essa sua conexão tá instável. Tá me Ah, bem. enrolando hoje. Eu estou ouvindo normal aqui. Ah, o pessoal tá indo normal. Pode ir, Lu. E eu sinto que vocês também estão com a conexão ruim, porque o áudio de vocês também às vezes está ruim, tá bom e às vezes não. Então, posso falar? Pode seguir, Lu. Pode seguir. Tá. Então, esse é o meu medo da apresentação. Com objetivos secundários, eu estava aqui em treinar e orientar estudantes e profissionais, né? Porque a pesquisa é desenvolvida no GEAOSP e a gente tem alguns bolsistas, tem estudante de graduação, de mestrado e doutorado, né? Então, disponibilizar em forma impressa e digital os resultados da pesquisa, contribuir para o aprimoramento dos métodos de ensino da arquitetura, disponibilizando para as instituições de formação de arquitetos e engenheiros material atualizado sobre o tema, e contribuir para a ampliação do conhecimento histórico sobre a arquitetura baiana, auxiliando na preservação dos seus exemplares mais notáveis. Como justificativa, eu trago que os portais acadêmicos eles têm se consolidado como elementos centrais no ecossistema da comunicação e da divulgação científica, especialmente no contexto da cultura digital. Então, são plataformas que elas reúnem e disseminam a produção científica de instituições de ensino e pesquisa, né? Então, essa produção, ela inclui artigos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, relatórios técnicos, e contribuem não apenas para a visibilidade das pesquisas, mas também para a preservação da memória científica dessas instituições. A gente tem um exemplo na UFBA, do repositório UFBA, né, que a gente consegue encontrar todas as pesquisas, as teses, as dissertações, livros de pesquisadores da UFBA, né? A gente encontra no repositório UFBA. Então, a relevância deste projeto relaciona-se principalmente à urgência do resgate da documentação existente sobre as edificações hospitalares em Salvador, que necessita de um trabalho imediato de compilação. Então, trata-se de desenhos, fotografias, documentos de grande valor histórico que serão úteis para futuros pesquisadores. Então, a preservação e a divulgação do acervo proposto contribuirão para a valorização da memória da arquitetura hospitalar baiana, além de servir de fonte de pesquisa para profissionais e estudantes da área. Então, no referencial teórico, eu li alguns autores e eu trago aqui Zen, que é Ana Maria Zen, né, em uma revista que fala sobre produção científica. Ela fala que os conhecimentos só assumem relevância social na medida em que são difundidos e utilizados a partir da sua relação com os interesses dos usuários a que se destinam. Então, para entender como difundir esse conhecimento, a gente precisa entender quem são esses usuários, né? Então, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais, que é divulgação e comunicação científica. Existe uma diferença. Então, a divulgação científica, ela refere-se à transmissão de conhecimentos para o público leigo. Então, ela utiliza uma linguagem mais acessível e estratégias que facilitam a compreensão. Já a comunicação científica é voltada para um público especializado, composto por pesquisadores e profissionais da área que já dominam os conceitos e a terminologia técnica envolvidos. Então, é o caso dos nossos seminários aqui do GEA, né? Então, composto por pesquisadores, e aqui a gente conversa uma mesma língua, né?
Então, eu trago também Bueno, o Wilson Bueno, também numa revista que fala sobre produção científica. Então, ele fala que a divulgação da produção científica constitui uma estratégia relevante para a construção de uma cultura que valorize a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, nesse cenário, a cultura digital ela desempenha um papel transformador ao modificar as formas de produção científica, ampliar as possibilidades de colaboração entre pesquisadores e facilitar a difusão do conhecimento. Então, os portais acadêmicos, eles surgem como um papel fundamental nesse processo, ao funcionarem como espaços de acesso, organização e disseminação da informação científica. Então, no Brasil, nós temos iniciativas como o Portal de Periódicos da CAPES, que desempenha um papel estratégico na consolidação da infraestrutura de informação científica, que oferece acesso a uma ampla coleção de bases de dados e periódicos científicos, né? Então, dessa forma, os portais acadêmicos não apenas armazenam conhecimento, mas promovem sua circulação, contribuindo para o avanço da ciência e sua aproximação com a sociedade. Então, na metodologia, eu trago que as informações sobre os hospitais de Salvador, públicos e privados, então, como eu falei, a minha pesquisa inicial foi só de hospitais públicos, né? Mas agora eu pretendo estender mais essa pesquisa, incluindo os privados também. Então, essas informações serão sistematizadas e organizadas em grupos específicos. Então, eu penso em separar os documentos encontrados. Então, os documentos são ofícios, encontrados em cartórios, documentos antigos, né? Artigos, teses, jornais, revistas, livros, entre outros materiais, que serão publicados em um site a ser elaborado. Então, eu penso em colocar todo esse material em um site. Então, a elaboração de sites e portais acadêmicos será estudada por meio de publicações e de exemplos já existentes na internet, e principalmente com o apoio da STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA, que disponibilizará o domínio e espaço nos equipamentos da instituição. Então, a gente já tem aqui na UFBA vários sites, né? Inclusive o site do GEAOSP é domínio UFBA, né? Então, eu pretendo fazer esse site com a ajuda da superintendência da UFBA. Então, analisando alguns sites de domínio UFBA, de publicação, de pesquisas, né, científicas, eu tirei algumas ideias de alguns sites, e aí eu trago exemplos aqui do site Laboratório Urbano, que é um grupo de pesquisa aqui da Faculdade de Arquitetura. Então, eu achei um site bem simples, né, com informações bem objetivas, e eu destaco aqui essa parte de publicações, que eles colocam livros, periódicos, cadernos, artigos e relatórios, que eu penso em utilizar dessa forma. Então, ele, quando clica em livros, aparece uma relação de livros, e se você clicar em cada um desses livros, aparece um resumo do livro e um link de onde esse livro está, que nesse caso aqui está no repositório UFBA, mas pode acontecer de não ter no repositório UFBA e ir direto para um drive, para um arquivo em PDF, por exemplo. Então, esse é uma das ideias. E aí eu pensei que poderia ter uma listagem. Então, eu ainda estou no início desse estudo, desse projeto de pesquisa. Então, estou com várias ideias que ainda vou conversar com o pessoal da UFBA para ver o que é possível fazer, né? Então, aqui eu imaginei em ter uma lista de hospitais que eu poderia clicar em cima do nome do hospital e aparecer as opções que eu tenho de documentação em relação a esse hospital. E aí, clicando em cima do item específico, vai aparecer, por exemplo, clicando em plantas, vai aparecer as plantas existentes, fotos aqui, eu vou direto para as fotos existentes e que poderão ser baixadas para uso de outros pesquisadores, né? Então,
Eu olhei também esse outro site do Docomomo, que eu também achei muito interessante, também de domínio UFBA aqui, da faculdade, que ele traz um mapa com a localização. O Docomomo é de edifícios da arquitetura moderna, né? Então, ele traz a localização dos edifícios referência da arquitetura moderna, e quando você clica em cima do número, já é um link para abrir as informações do edifício, e dentro dessas informações tem um outro link que vai direto para umas fichas, eles chamam de fichas, que tem informações mais detalhadas sobre cada edifício desse. Então, isso eu achei muito interessante, e aí eu pensei em fazer. Hoje eu vi a apresentação de José Carlos, e eu já estou pensando em pedir ajuda para ele, para me ajudar a colocar esses hospitais nesse mapa. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu já usei na minha tese, uma coisa parecida, mas foi só com a localização mesmo, é estática, não tem link nenhum, né? Que eu fui colocando por períodos a localização, o surgimento desses hospitais, né, na cidade de Salvador. Então, eu já tenho um mapa com a localização mais ou menos, e aí eu faria essa mudança. Aqui, eu trouxe algumas fichas que eu já tinha elaborado na época da pesquisa da minha tese, e acabei nem usando, porque eu já tinha visto esse site do Docomomo, e achei muito interessante essas fichas. Então, nas fichas, essas fichas trazem todas as informações detalhadas do edifício. Então, tem os dados de identificação, tem o nome, endereço, ano de inauguração, então, tipologia administrativa, tipologia arquitetônica, se é tombado ou não. Tem a parte de história do edifício, então, quando ele surgiu, quem foi o arquiteto. Então, eu já tenho algumas fichas já prontas que eu, então, adaptaria para essa nova pesquisa, né? Então, resumindo, a metodologia seria uma pesquisa bibliográfica sobre a produção científica, portais acadêmicos, elaboração de páginas na internet. Então, pesquisar os autores que falam sobre isso, né? Etapa 2 seria uma sistematização dessa pesquisa bibliográfica e iconográfica. Etapa 3 seria a elaboração da página na internet, né? Com a sistematização dos dados, então, com todas essas informações. E etapa 4, a discussão em seminários internos do grupo de estudos e elaboração de artigos científicos a serem submetidos a revistas, seminários e congressos da área. Então, a pesquisa será executada nas instalações do GEOSP, né? Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que dispõe de biblioteca com exemplares de várias publicações listadas nas referências. Então, os resultados esperados dessa pesquisa são divulgação de informações sistematizadas por meio de páginas da internet, que é o principal, né? Publicação dos resultados alcançados pela pesquisa em formato de artigos. É uma contribuição para o desenvolvimento dos estudos históricos sobre a cidade de Salvador e para a divulgação da produção científica, especialmente na formação de estudantes profissionais no âmbito da graduação e da pós-graduação. E a divulgação pretende também divulgar em congressos e seminários, de modo a possibilitar a troca e a disseminação de experiências na área. Então, será um impacto significativo, pois fornecerá aos futuros pesquisadores da história da arquitetura da Bahia um material valioso para seus trabalhos. Aqui as referências que foram utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada. Espero que vocês tenham me ouvido, né? A gente conseguiu te ouvir.
Teve uma falhazinha no momento, mas no geral deu para ouvi-lo. Muito obrigada, viu?